Ok, pessoal, vamos à nossa atividade aqui de pontuação. Vamos responder aqui essas questões. Vamos lá. Então, enchentes, estiagem, tempestades, reticências, né? Reticências novamente. Se não cuidarmos da natureza, ela se vinga. Vingança? Não, mãe. Reticências novamente, né? Isso é consequência, ó, enfatizado aí pelas aspas. A natureza não é maldosa como alguns humanos, reticências, ponto de exclamação, vírgula, ó. Então, tem muito sinal de pontuação aqui, não é isso? Pronto. Então, vamos dar uma olhada agora na questão. Então, na questão aparece assim, as reticências presentes no primeiro quadrinho foram usadas para quê, pessoal? Para que vocês acham que foram usadas essas reticências aqui no primeiro quadrinho, certo? Então, teve reticências aqui, tem até um tracinho, tem reticências aqui. Então, a gente viu que a reticência ela serve para quê? Para fazer uma pausa, certo? Ou para provocar uma hesitação, uma dúvida, né? Então vamos para as opções, ó. Indicar uma pausa, expressar uma dúvida, mostrar indignação, isso aqui está mais para o ponto de exclamação, revelar um descontentamento também, né? Uma coisa mais emotiva. Então o que é que vocês acham aqui? Tem a ver com leitura, né? Enchentes, estiagem, tempestades, a gente vem numa enumeração pelo uso da vírgula ali, citando algumas coisas, de repente tem reticências e volta com se não cuidarmos da natureza, ela se vinga. Então, aqui claramente é uma pausa, né, pessoal? Teve uma pausa ali, não expressou dúvida, ali não teve dúvida, como no caso do exemplo lá do slide, do menino que foi perguntado se tinha ido bem na prova e ele hesitou e ficou em dúvida, achava que foi mal. Então é bem diferente aí. Assinale a opção em que a pontuação foi empregada corretamente. Então a questão aqui do uso mesmo da pontuação, né? De acordo com alguns estudiosos, vírgula, a melhoria na saúde pública pode ocorrer promovendo o atendimento familiar integrado. Essas questões do uso da vírgula, de pontuação, muitas vezes a gente resolve ela pela nossa própria leitura, né? A gente acha estranho ali, já cancela. Então, nesse caso aqui, não parece ter nada errado na frase, né? Foi uma leitura suave, bem legal. Vamos para a próxima. De acordo com alguns estudiosos, a melhoria, aqui já deu uma enganchadazinha aqui, né? Na saúde pública pode ocorrer promovendo o atendimento familiar integrado. Então aqui o integrado ficou isolado, acho que não faz sentido, né? Isso, esse isolamento dele é aqui. Vamos para a próxima. De acordo com alguns estudiosos, a melhoria na saúde pública pode ocorrer promovendo o atendimento familiar integrado. Essa pareceu ok, né? Pareceu um pouco ok aqui. Não está muito estranha, mas isso aqui está funcionando isolado, né? Como se fosse um aposto. Será que isso é um aposto? Né? Tá meio complexo aí. De acordo com alguns estudiosos, pode ocorrer promovendo o atendimento familiar integrado. Pode ocorrer o quê? Porque se a gente isolar isso aqui, esse pode vai estar se referindo a isso aqui. Então essa vírgula aqui me parece estar um pouco sem lógica ela ficar aqui, né? De acordo com alguns estudiosos, a melhoria na saúde pública pode ocorrer promovendo, vírgula, o atendimento familiar integrado. Então aqui ocorrer promovendo o atendimento, aqui é um verbo, né, pessoal? Então isso que vem após é o complemento, não se usa vírgula para fazer isso, né? Nem pode isolar o sujeito, como é o caso da de cima aqui, isso aqui é o sujeito disso aqui. Então não faz muito sentido essas duas, né? Então vamos voltar aqui. A nossa resposta vai ser a letra A.
Certo, pessoal? É um pouco confuso, mas pela leitura a gente consegue identificar algumas coisas estranhas, seguindo aquelas regrinhas que a gente viu também. Assinale o período escrito em não conformidade, olha a forma que ele pediu, com a norma padrão da língua portuguesa. Então aqui ele quer o que, pessoal? A incorreta. Não é isso? Com a norma padrão. No Dia Mundial da Saúde, vírgula, a FESaúde te convida a conhecer a história e a importância do Sistema Único de Saúde, SUS, para a população brasileira. Com mais de 30 anos de existência, vírgula, o SUS conquistou muitos avanços para a saúde da população brasileira e oferece uma série de serviços. Até aqui está parecendo tudo ok, né? Essa reivindicação teve a participação de diversos profissionais da saúde. Aqui, pessoal, a gente tem um sujeito, né? Essa reivindicação é o sujeito. Ela não pode ficar isolada do verbo aqui, né? Do predicado. Não pode usar vírgula para separar. Então, nesse caso aqui, essa está incorreta, né? Letra C. Antes dessa reivindicação, vírgula, o acesso à saúde era extremamente limitado. Aqui está tudo ok. Então, como ele pedia a incorreta, letra C. Vamos para a quarta. De acordo com o neurocientista Michel Dermoguet, diretor de pesquisa do Instituto Nacional de Saúde da França, então nós temos aqui a vírgula isolando, né? Isso aqui é uma explicação, né, ó, de quem é esse cara aqui. Então isso é o que, pessoal? Um aposto, não é isso? E o conceito de nativos digitais foi usado aqui, ó, para dar ênfase a esse termo. Não tem qualquer embasamento científico. Então, mais outras aqui, ó, para fechar a frase aí, a citação. No período indicado, retirado do texto, o par de vírgulas entre Dermoguet e o conceito exerce a função de quê? Então, aqui, pessoal, tá na cara que é destacar o aposto, não é isso? Letra D. Na 5, nós temos, sobre a pontuação da frase, a eletricidade, variedade de fenômenos resultantes da presença e do fluxo de carga elétrica foi decisiva para o desenvolvimento das tecnologias da informação. Cansei aqui, a frase tão longa, né? É correto afirmar que faltam 2 vírgulas, faltam 4 vírgulas, falta uma vírgula, falta um ponto e vírgula. Então aqui você não tem só que colocar a vírgula lá na frase no local correto, mas também contar para poder marcar a resposta, né? Então vamos ler. A eletricidade, variedade, isso aqui não está fazendo muito sentido, né? A eletricidade, variedade de fenômenos. Parece que tem uma vírgula bem aqui. Então, a eletricidade, variedade de fenômenos resultantes da presença e do fluxo de carga elétrica, vírgula, foi decisiva para o desenvolvimento das tecnologias da informação. Então, bem interessante aqui, ó, porque pode até parecer aquele caso em que não separa, a vírgula não pode separar o sujeito do predicado, só que o sujeito está aqui, né? Ó. Esse é o sujeito. E essa variedade de fenômenos resultantes da presença do fluxo de carga elétrica seria uma explicação, ou seja, um aposto do que é eletricidade, certo? Então, o sujeito, a vírgula não está separando o sujeito do predicado nesse caso, ok? Está isolando um aposto. Então, a resposta é 2 vírgulas. Continuando aqui, ó, nós temos um texto enorme. Esse tipo de questão é comum. Olha o tamanho do texto, certo? Mas ele só quer saber isso. Em a violência nas escolas, nós temos aqui, ó, as aspas, não é isso? Contra estudantes e professores, tem a vírgula aqui, contra estudantes, e tem o i aqui, né? Professores, tem outra vírgula aqui. As vírgulas foram empregadas para separar orações coordenadas, não me parece o caso, né? Elementos de uma enumeração. Essa daqui faz a gente pensar, né? Faz a gente pensar, certo?
E essa daqui, especificação da informação anterior. Nós temos uma informação aqui, e isso aqui seria uma especificação do que é esse elemento, ou é um elemento sintático denominado vocativo. Isso aqui seria um vocativo, ou seja, uma explicação do que é violência nas escolas. Se você olhar bem, não parece muito uma explicação, porque violência nas escolas contra estudantes e professores é como se fosse uma informação a mais sobre essa violência nas escolas. Então, na verdade, que tipo de violência na escola? Poderia ser uma violência contra, sei lá, os animais da escola. Não, mas é contra estudantes e professores. Então, isso me parece muito com a letra C, né? Uma especificação da informação anterior. Existem vários tipos de violência numa escola, mas a gente está se referindo a contra estudantes e professores. Certo? E por que não é enumeração? Embora a gente possa estar enumerando termos, mas ele quer saber esse apanhado aqui entre essas vírgulas, né? Qual é a função? Na sétima questão, nós temos uma questão da OCP aqui, que é a banca do concurso da PMPE, né? Assinale a alternativa em que a omissão das vírgulas apresentadas nos trechos não gere erros gramaticais, nem altere o sentido da frase. Então, aqui não pode gerar erros gramaticais. Ninguém quer perder a memória. Todos querem melhorar. Letra A. B. O trabalho tem sido considerado por especialistas do mundo todo como um dos feitos mais promissores ocorridos na neurologia nas últimas décadas, desde a disseminação dos aparelhos de ressonância magnética. Técnica americana, que consiste na implantação de eletrodos no cérebro de pacientes, consegue recuperar até 15% da capacidade de lembrar. O poema de Álvaro Campos, um dos heterônimos mais conhecidos do escritor português Fernando Pessoa, remete ao conceito universal de que a memória é o que nós somos. Sem que tenhamos a possibilidade de recordar, a existência se esvazia por completo. Então aqui, pessoal, ele quer saber qual é a alternativa em que a omissão, ou seja, se a gente retirar as vírgulas apresentada no texto, não gere erros, não pode ocorrer o erro nem gramatical, nem semântico, né? No sentido da frase. Então aí, pessoal, essa claramente a que a gente pode tirar e não vai alterar o sentido aí é a letra B. Por quê? Ninguém quer perder a memória, todos. Essa vírgula aqui é essencial aqui, certo? Porque ninguém quer perder a memória, todos querem melhorar. Tem que ter uma pausa aqui, é isso a questão da pausa. Técnica americana, que consiste na implantação de eletrodos no cérebro dos pacientes, está explicando o que é a técnica americana, não é isso? Precisa estar isolado. O poema de Álvaro Campos, um dos heterônimos mais conhecidos do escritor português Fernando Pessoa, também está explicando aqui quem é Álvaro Campos, não é isso? É um apóstolo também. Sem que tenhamos possibilidade de recordar, a existência se esvazia por completo. Se você tirar a vírgula, vai ficar parecendo recordar a existência. E não é bem isso que ele quer expressar. Ele quer fazer uma junção de frases aqui, não é isso? Então aí nós vamos de B. Vamos ver onde é que está aqui. O trabalho tem sido considerado por especialistas do mundo todo como um dos feitos mais promissores ocorridos na neurologia nas últimas décadas, desde a disseminação dos aparelhos de ressonância. Se tirar aqui não vai mudar o sentido, porque nós temos o desde aqui, né? Mas ficaria cansativo fazer a leitura sem essa pausa, né? Então a vírgula funcionou aí como um elemento para dar uma pausa na leitura, a famosa respiração. Aqui nós temos agora a questão 8, tem um texto, certo?
E aí ele pergunta o seguinte: sobre os sinais de pontuação empregados no texto, assinale a alternativa correta. As aspas sinalizam a ocorrência de discurso indireto. Então, você vai dar uma olhada aqui no texto, nós temos aspas aqui, degradação da terra, até aqui. Ó. Isso é um discurso indireto, pessoal. O discurso indireto é aquele que você não reproduz exatamente a fala de quem disse. Então, nesse caso aqui, isso que está entre aspas é a exata fala desse personagem aqui, não é isso? Que eu não sei pronunciar esse nome. Mas, então aí não é discurso indireto, é um discurso direto, certo? Seria um discurso direto. Então tá errado essa daí. Ele quer a correta, então vamos continuar. Os parentes em FAO, F-A-O, poderiam ser omitidos? Então nós temos aqui, ó. Pode ser omitido aqui? Pode retirar? Não, certo? Porque ele está especificando quem é está explicando quem é essa Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura. É um termo em inglês, certo? Aqui a abreviação de um termo em inglês, certo? Então tem que ficar entre parênteses aqui. Esse resultado, vamos lá, então essa daqui não pode ser omitido. Vamos para C. Disse Parvis Corráfica, diretor da Divisão de Terra e Água da FAO, a agricultura é opcional. Aliás, a vírgula é opcional. Pode ser opcional aqui, essa vírgula. Aqui, pessoal, está dando uma explicação, né, de quem é essa pessoa. Então não é opcional, certo? Vamos para D. Atualmente, 20% das áreas cultivadas, 30% das florestas, a vírgula é utilizada para isolar um adjunto adverbial. Não é o caso aqui, né, pessoal? Aqui está fazendo uma enumeração. Está enumerando informações. Não é isso? Na E, então sobrou a E, né? O E é a resposta. Em pessoas que dependem da terra para produzir alimento e suas consequências vão além. O primeiro ponto final poderia ser substituído por vírgula sem que isso prejudicasse a sintaxe. Então, você querendo saber se você pode substituir esse ponto por uma vírgula. Sim, né? Você continuaria com as frases isoladas e não mudaria, não prejudicaria nada aí. Em relação ao excerto, de acordo com um relatório do Google, 1 em cada 20 pesquisas do serviço de busca está relacionadas a questões ligadas à saúde. Assinale a alternativa correta. A vírgula isola um aposto explicativo. De acordo com o relatório do Google, 1 em cada 20 pesquisas está relacionada. Não, né, pessoal? Aqui não tem nem... Nós não temos nem as duas vírgulas, né, para estar separando ali a formação. Então, essa está descartada. O excerto pode ser reescrito como, de acordo com o Google, 19 em cada 20 pesquisas não estão relacionadas à saúde, sem que isso modifique o enfoque do texto em relação ao dado estatístico. Que ele fez só uma inversão dos valores, né? Não é bem o que a questão quer. Nasceu. O sinal indicativo de crase deve ser mantido caso seja adicionada a preposição com diante de a. Vamos ver aqui. Preposição com diante de a. De acordo com um relatório, de acordo, deve ser mantido. Está falando dessa parte, será?
uma em cada 20 pessoas do serviço está relacionada a questões ligadas à saúde. Diante de A, o sinal indicativo de crase deve ser mantido caso seja adicionada a preposição com diante de A. Então, acho que é aqui. Relacionada com a questões ligadas à saúde. Não faz muito sentido não isso aqui. Os termos Google e serviço de buscas apresentam a mesma classificação morfológica e são equivalentes semanticamente. Google, substantivo próprio, né, pessoal? É o nome de uma empresa ou de um serviço de buscas, mas é um nome próprio aqui, letra maiúscula. Já aqui, serviço de buscas, tá mais para uma locução, né? Então, já não faz muito sentido ter a mesma classificação e ser equivalente semanticamente, né? Pode até ser tá retomando o outro termo que já foi citado, mas não vem ao caso aqui, então restou para a gente apenas a letra E. Vamos ver se faz sentido. A ausência de sinal indicativo de crase em A questões se justifica porque não há presença de artigo definido. Então ele está dizendo aqui que esse seria uma preposição. Então, para ter a crase tem que haver a preposição a, mais o artigo definido, não é isso? O artigo definido a. Juntando os dois, dá o a com crase. Então, é aqui, é o gabarito da questão aí, é a que faz mais sentido.